Glória a Deus por isso. Louvado seja, tá um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo baixar o fundo musical. Vamos ficar sem fundo musical, porque não consigo baixar mais. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa noite, bom dia. Guten Nachmittag, guten Abend. Ich weiß nicht, wer das hört, von welcher Zeit ist. Oh, desculpa, em alemão. Ai, ai, ai. Eu não sei quem vai ouvir, de onde quem vai ouvir, que horários que estão no universo, né? No universo. Graças a Deus temos a internet que nos leva ao mundo. Ja. Wir wissen nicht, wer uns jetzt hört auf der Erde. Gott schickt diese Botschaft in die Welt. Ja. Graças a Deus que temos a internet. Danke für das Internet. Que tem muitas coisas boas também. Das auch gute Dinge hat. Ok. Vamos ler hoje na palavra, o nosso Jó. Wir lesen im Wort von Hiob, Jó 42, Kapitel 42, 10. Todos acharam? Ainda não. Todos acharam? Quem achou, diga amém. 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 Jó 2. 42. Jó 42, 10. Jó 42, versículo 10. Amém. Kleine pode ler em alemão, por favor. Ja, und der Herr wandte Hiobs Gefangenschaft, als für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was gehabt hat. Herr, em nome de Jesus, na tua presença, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por esta multiplicação, eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço porque o Senhor é bom, pode todas as coisas, eu te agradeço pela internet, eu te agradeço pelos irmãos que aqui estão, eu te agradeço por todos que vão ouvir a nossa voz, eu te agradeço que todos aqueles que passam por sofrimento ao ouvir essa voz, vai ter fé e vai florescer. Em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus e não há abundância sem sofrimento. Primeiro, para a gente colher, a gente tem que plantar, e plantar exige esforço de plantar. Aí você vai ter que ter o esforço de comprar, aí vai ter o esforço de vai vir as compras, vai conferir todo o material, vai ver o que foi, tá bom, vai ver o que não foi bom, vai ver o que vai mandar devolver. Isso é trabalho. Aí ainda a nota fiscal está faltando para o governo. Aí temos que ligar e pedir a nota fiscal. Aí você marca com os trabalhadores. Uns chegam no horário, outros não chegam. Isso é trabalho. E trabalho existe esforço existe perseverança e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem trabalho, você não vai ver os frutos. Amém? Also, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, und ohne Anstrengung wird man keine Früchte sehen. Das ist kurz gefasst, was sie gesagt hat. Amém. Schlussendlich, ja, genau gleich. Vamos lá. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Então, nós sabemos aqui que Jó, ele passou por um sofrimento muito grande. Ele passou por uma amargura, ele passou por uma tristeza, ele passou por uma dor muito triste, que eu não desejo nem para o meu inimigo que Jó passou. Und wir wissen, dass Hiob viel erlitten hat und große Not gehabt hat. Und ich wünsche es niemandem, dass solches Leiden durchgehen muss. Amém? Eu vou ter que entrar aqui numa palavra que eu não queria muito. Então, Jó, quando você voltando para Jó capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 2, você vai ver que Jó tinha 10 filhos. E Jó perdeu, que eu não vou entrar em detalhes, Jó perdeu todos os seus 10 filhos. Und wenn wir zurückgehen im Kapitel 1 von Hiob, sehen wir, dass Hiob 10 Kinder hatte
und dass alle 10 verloren hat. E Jó, capítulo 1, no versículo 3, era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muitíssimo. A gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Und in Vers 3 sehen wir, hatte 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen, und seine Dienerschaft war so groß, dass der Mann größer war als alle, die im Morgenland wohnten. E seus filhos faziam banquetes. Und seine Söhne machten Gastmähler. E só para você lembrar que, como nós já oramos, já falamos, no capítulo 3, ele aqui me parecia ser um fazendeiro próspero. Und war ein wohlhabender Farmer. Então nós falamos o quê? Para a gente ver prosperidade, a gente tem que plantar. Und wir haben schon gesehen, wenn man Wohlstand will, muss man pflanzen. Para você alimentar os seus animais é preciso ter coragem. Und wenn man seine Tiere füttern will, muss man Mut haben. Para você ver crescer, saudáveis. Und damit sie gesund aufwachsen, exige esforço. Das braucht Mühe. A prosperidade exige esforço. Und wenn man Wohlstand haben will, muss man sich anstrengen. Quarto, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia e enviavam convidado as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Seine Söhne aber gingen und machten Gastmähler, ein jeder in seinem Hause und an seinem Tage, und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, damit sie zusammen essen und trinken. 5, Kleine. Oui. Und wenn dann die Tage des Gastmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand des Morgens früh auf und brachte Opfer nach aller ihrer Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht möchten meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott den Abschied gegeben haben. Also tat Hiob alle Zeit. 6, antes de lesão. Nein, 5 habe ich gelesen. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de um dia de seus banquetes, havia enviado a Jó e os seus santificava, e se levantavam de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecara meus filhos e blasfemara de Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuidamente. Vamos ler de novo esse versículo 5? Wir lesen nochmal Vers 5. Auf Deutsch, Glenn. Ja. Wenn dann die Tage des Gastmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand des Morgens früh auf und brachte Opfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht möchten meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott den Abschied gegeben haben. Also tat Hiob alle Zeit. Sucedia, pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, para mim isso aqui quer dizer que ele, durante todos os seus banquetes que ele fazia, sua família, seus filhos, seus 10 filhos, enviava Jó e os santificava, e se levantavam de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecara meus filhos e blasfemara de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó oferecia holocausto quando tinha um banquete, agradecendo a Deus pelos seus filhos, para que Deus perdoasse seus pecados, caso eles viessem pecar, blasfemando. Pecar nós pecamos, caso ele viesse ser grave, se perder no caminho. Also, Hiob hat ständig Opfer gebracht und gedankt für seine Söhne und um Vergebung gebeten für ihre Sünden, falls sie sich von Gott abwenden. 6. Und jetzt kommt 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Söhne Gottes vor den Herrn zu treten pflegten, dass auch der Satan unter ihnen kam. Então,
Satanás, a gente sabe que ele não dorme. Und Satan schläft nicht. E esse versículo de Jó, capítulo 1, no versículo 5, nós apresentamos aqui e aprendemos o quê? Que Jó, ele já adorava a Deus antes mesmo dele ser próspero depois da catástrofe. E depois da catástrofe, também Deus deu a ele a abundância que ele perdeu. Então Jó, aqui, Ja, ele já adorava antes mesmo de ser próspero pela segunda vez. Und Hiob hier dankte Gott, bevor zum zweiten Mal wieder wohlhabend wurde. Jó, capítulo 1, do versículo 5, aqui vai mostrar e vai dizer que Jó já oferecia nos banquetes dos seus 10 filhos. Eu tenho 10 irmãos, imagine que, olha, viver numa casa com 10 cabeças diferentes, ainda mãe 11, é como um exército. Ich selbst habe 10 Geschwister und wenn wir alle zusammenkommen, ist es wie ein Heer. É um exército. E depois, que quando todo mundo sai, aí também fica a poluição lá, o pó. Se não tem ninguém para orar, se não tem ninguém para fornecer holocausto, a vida sacrificando no altar, como seria? Como ficaria? Und wie wäre es, wenn niemand beten würde für diese Leute? E Jó aqui, ele já oferecia holocausto a Deus, agradecendo pela vida dos seus filhos. Jó era adorador do Senhor e era um adorador fiel. Und Hiob war ein treuer Anbeter und er war ein Anbeter Gottes und er tat es schon hier in Vers 5 von Kapitel 1. Sexto, e vindo um dia em que os seus filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, ó Satanás? Respondeu ao Senhor, Satanás disse: de redor da terra e passear por ela. Da sprach der Herr zu Satan: Wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe das Land durchstreift und bin darin herumgegangen. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Deus não dorme. Satanás não dorme, Deus também não dorme. Deus está de olho, ele vê todas as nossas pisadas. Und Gott schläft nicht, aber Satan auch nicht. Da sprach der Herr zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Denn seinesgleichen ist nicht auf Erden ein so ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtet und vom Bösen weicht. Então, Jó era um adorador a Deus, sincero e fiel. Gott war ein Anbeter Gottes, Jó. gerade und ehrlich. Jó. Hiob. Uhum. E temente a Deus e desviando-se do mal. Ele se desviava do mal, todos os banquetes, no capítulo 1, do versículo 5, toda a festa que seus filhos faziam, assim ele também oferecia holocausto, adorando a Deus e agradecendo para que seus filhos não se desviassem, fossem sinceros, fossem verdadeiros, porque ele tinha esse caráter. Weil Hiob hatte diesen Charakter und er wich immer vom Bösen und bat auch für seine Söhne, dass sie Vergebung bekommen. Então, o 10º, Clélia, nós. 10. Hast du... 9, Nein. desculpa. Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debaixo? Ele que botou Jó à prova, né? Então, o que é que diz o 10, Cleia? Und hast du ihn nicht und sein Haus, alles was hat, ringsum eingehebt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet. Und seine Herden breiten sich im Land aus. 10. Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, seu gado está aumentando na terra?
Ou seja, Satanás, ele está de olho no que Deus está te dando. O inimigo está de olho no que você está produzindo. O inimigo está de olho no que você está plantando. O inimigo está preocupado no que você vai semear. Está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Mit anderen Worten, Satan schaut darauf, was du bekommst, was du hast, was du machst. Schaut, der Feind beobachtet alles, was bei dir passiert. E as obras de Deus não frustrarão em nossas vidas. Und die Werke Gottes werden in unserem Leben nicht, was heißt das? Frustrarão. Não se frustrarão. Werden nicht Não zunichte gehen. se frustrarão. O sonho de Deus. Nein. Ai. Encontrou, Clélia? Se frustrarão. Ja, ja, so. Você leu o 10º? Ja. Ok. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás assim saiu da presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o ataque do inimigo, nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que abre o coração, que abre porta, que fecha corações. E nosso coração está aberto para seguir amando o nosso Senhor Jesus. O Senhor vai nos fazer prosperar, o Senhor vai nos fazer abençoar ainda mais, sem mesmo que venha ficar doente, leproso, ou que a gente venha ter perdas. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o ataque de Satanás, porque o Senhor é o Deus que dá e dá com abundância. O Senhor é o Deus que multiplica e o Senhor é o Deus que nos abençoa nesta tarde, todos os dias de nossas vidas. Clélia, 17. 17? Ja, Okay. por favor. 17. Der redete noch, als ein anderer kam. Nein, das ist nicht der, oder? 17. Und sagte, die Chaldäer haben 3 Haufen aufgestellt und sind über die Kamele hergefahren und haben sie weggenommen und haben die Knaben mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Aqui embaixo, nos outros capítulos que nós não lemos, não vamos ler, porque senão não vai dar tempo, não tem, né? Eu já falei do 7, porque aqui o Satanás realmente ele destruiu a casa e a família de Jó. Also wir haben jetzt das gelesen, Satan hat die Familie und das Haus von Hiob wirklich zerstört. Leia o 13 aí, senão os nossos suíços não vão entender muito. Ja, das, ich lese noch den Vers 13. Ja. Und es begab sich eines Tages, da seine Söhne und Töchter im Hause ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach: Die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen, da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knaben mit der Schwerte des Schwerts. Ich aber bin entronnen, nur allein, um es dir anzuzeigen. Você leu 3 até o 16? Até 15. 17. 16. Der redete noch, als ein anderer kam und sagte: Gottes Feuer ist vom Himmel gefallen und hat Schafe und Knaben angezündet und verzehrt. Ich bin aber entronnen, nur ich allein, dass ich es dir anzeige. Bem, eu vou ler em português, por causa das pessoas que vão ler, que estão na internet. Vamos lá. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa dos seus irmãos primogênitos, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas peste junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio um outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só um
eu escapei para trazer a nova. Então, nós vimos no capítulo anterior que Satanás foi provocar Deus, dizendo que Deus Jó o adorava porque Deus dava tudo. Então, Deus disse a ele, você não toque na vida dele, mas pode andar em volta de tudo o que ele tem. Also wir haben gesehen, dass Satan sagte, dass Hiob Gott nur anbetete, weil Gott ihn beschützte und ihm wohltat. Und da hat Gott ihm geantwortet, sein Leben darfst du nicht anrühren, aber alles andere darfst du ihm wegnehmen. E aqui está, né? As pessoas, a gente pensa que tudo que acontece de ruim é Deus. Não é Deus, mas Deus permite. Deus permitiu, ele consentiu, ele disse praticamente que pode fazer dano, só não toque na sua vida. Und manchmal meint man, dass Gott alles Schlechte macht, aber Gott tut nicht das Schlechte. Erlaubt es zwar, erlaubt es. Ele deixou que Satanás tocasse em Jó. Ou seja, quando ele disse Satanás não toque na vida dele, isso quer dizer que Satanás, ele tem poder para tirar a minha e a sua vida. Só que o amor de Deus que está na nossa vida não permite. Obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor segura a nossa vida nas tuas mãos, as nossas finanças nas tuas mãos, a nossa sabedoria é tua. E obrigado, Jesus. Obrigado, porque tudo te damos. Em nome de Jesus, e repreenda a força de Satanás contra a nossa vida. Onde a gente passarmos, que ele nem nos veja, que seja igual o sol, que sejamos a luz do sol, e deixe ele encanteado, porque ele é da escuridão, ele é treva, e da treva ele vai ficar. Em nome de Jesus. Amém. Wir danken Gott, dass uns beschützt, Jesus, dass uns beschützt und dass nicht zulässt, dass Satan unser Leben anrührt. Por quê? Eu nem vou repetir mais, mas vem. Nem vou repetir mais. Vamos agora para... Agora você já ouviu falar aqui um pouco da vida de Jó. Vamos ver agora como é que Deus faz na tristeza, onde é que Ele nos leva na abundância. Jó 42, que é o tema. Und wir gehen jetzt zurück zum Kapitel 42 von Hiob. Na verdade, nós começamos com Jó, capítulo 42, no versículo 10, mas eu precisei entrar na história toda de Jó, que é do início, capítulo 1, vocês podem ler e depois, para vocês terem noção. Eu já ouvi falar, eu já ouvi dizer, e agora você ouviu mais uma vez ouvir a história de Jó. Jó era um servo justo e fiel. Hiob war ein gerechter und treuer Diener Gottes. Agora, Deus transforma o nosso azar em sorte. Ele permitiu que o azar rodeasse Jó. Azar? Pech. Ja. Und Gott erlaubte, dass das Pech rund den Hiob ging. E o fracasso do apóstolo Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, foi transformado num arrependimento sincero. E ele teve a chance de reafirmar por 3 vezes a quem ele amava, Jesus de verdade. Zum Beispiel Petrus hat Jesus verleugnet und konnte 3-mal wiederherstellen seine Stellung bei Jesus. Então, aqui nós vamos ver essa passagem em Lucas, capítulo 2, no versículo 54 ao 66. Bem, uma vez eu não entendia muito quando eu era ovelha e eu estava estudando a Bíblia, e eu não entendia, porque eu estava no primeiro amor. Quero voltar sempre ao primeiro amor, porque o primeiro amor é inesquecível, né? Als ich noch ein junges Schaf war und lernte von Gott und in der ersten Liebe war, verstand ich etwas nicht. Talvez você também não entenda porque Pedro
amava. Eu estou falando, por que eu entrei na história de Pedro? Eu quero explicar que Deus transforma fracasso em vitória. Jó foi transformado, aqui no versículo 42, vocês vão ver depois, seu fracasso em vitória. O dobro ele recebeu. Mas isso aí vamos ficar no final. Clélia, então, quando eu era ovelha, jovem, Als ich noch ein junges Schaf war, eu não entendia por que Pedro traiu a Deus. Eu não entendia. Eu queria entender. verstand ich nicht, warum Petrus Jesus verriet. Hoje eu entendo. Und heute verstehe ich es. Naquela época, Deus já me botou numa prova. Quando eu fechei a boca, eu disse Deus em oração, eu não entendo. Und als ich damals sagte, Gott, ich verstehe das nicht. Então eu disse assim, me dê uma palavra. Por que o Senhor consentiu que Pedro pecasse contra ti 3 vezes? Da hat Gott mir ein Wort gegeben, damit ich verstehe, warum 3-mal verleugnet hat. E Deus me disse assim, a palavra. Diz assim, num versículo bem claro, nunca mais fale isso. Und sagte, sag das nie mehr. Tá. Aí meu telefone toca, eu terminei de orar, meu telefone toca. Und ich habe fertig gebetet und das Telefon läutet. Simples assim. Das war so einfach. E 3 vezes eu falei a palavra que Deus disse para me falar. Und 3-mal sagte ich das Wort, Wo ich sollte nicht sagen. das ich nicht sagte. Então eu traí a Deus. Rapidinho. Em 5 minutos. Eu traí a Deus 3 vezes, que eu entendi. 3 vezes. In 5 Minuten habe ich Gott 3-mal verleugnet. 3 vezes. 3-mal. É tão rápido pecar. Es ist so einfach zu sündigen. Se a gente não está firmado na rocha e se não ora diariamente para Deus nos livrar da tentação do pecado, Die Versuchung zu sündigen ist stark. schnell, Sie kommt schnell, wenn wir nicht aufpassen und immer beten. Uns lehren. Então Deus me disse, Gott sagte mir, ele me mostrou como que Pedro caiu 3 vezes. Por quê? Sim. Porque ele é humano, porque Deus permitiu. E com isso, ele viu a palavra e o poder do Espírito Santo acontecendo nele. Eu também vi. und hat mir das gezeigt, dass Petrus eben menschlich war und schwach und zeigte mir dadurch auch die Kraft des Heiligen Geistes, der ihm dann helfen sollte, oder? Ja. Miau. Ja. Sal. E você sabe que quando você confronta uma pessoa que ele errou, não se preocupe, que dali ele vai sair o maior caluniador da sua vida. Quando a gente vai confrontar uma pessoa que não é no altar, está fora do altar, no altar ele não pode. Mas fora do altar você vai reclamar, por isso que entregue qualquer problema e defeito em oração. Porque se você não é polícia, se você vai reclamar algo de alguém que você não é polícia, você só viu, Deus te mostrou, se tem certeza, vá para o joelho, minha irmã. Porque se você for reclamar, ele vai ser o Blink. O Blink contra você, porque ele sabe que você sabe que ele se comportou mal, como ele não quer ficar defamado, então ele vai te defamar mais um bocado. Simples assim, assim entra o pecado, e rápido. Mas Deus transforma a nosso azar em sorte. O nosso azar é encontrar com tipo de pessoas que a gente fala e depois nos defama porque eles estão errados. E depois, então, assim, Deus nos transforma em bênção, em sorte, em tudo de bom, né? A gente vai ver os frutos bons que a gente plantou, igual Jó. Mas vamos lá. Deus falou com Clélia agora em algum... Muito rápido, mas vamos lá. Segundo, Clélia, para as pessoas que não... Segundo. Para as pessoas que não creem... Für Ungläubige war der Tod Jesu am Kreuz ein Versagen. Doch Gott verwandelte Jesu Opfer am Kreuz in einen Sieg für unser Leben. Para as pessoas que não creem,
a morte de Jesus numa cruz foi um fracasso. Pois é, se a morte de Jesus, para as pessoas que não criam um fracasso, imagine a minha e a sua. A minha e a sua, o que são? 3 fracassos. Não é só uma, 3. Vamos lá. Por que 3? Porque nós adoramos Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vai dizer que nós somos loucas. Mas bem, somos loucas em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A morte de Jesus numa cruz foi um fracasso, pensa o incrédulo, o ateu. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para nossas vidas, até da vida de quem não crê. Porque quem não crê, a internet está aí, não estão na igreja, não estão no culto como esse, mas de alguma certa forma, eu sei que a rede social internacional, ela vai nos mandar soprar aonde quer que seja. Nós estamos plantando as sementes. Amém? Clélia? Por favor, 3. Ja. Im 1. Korintherbrief 1,25 schrieb der Apostel Paulus, denn die Torheit Gottes ist weiser als die der Menschen und die Torheit Jesu am Kreuz ist stärker als die Menschen. Deus transforma o fracasso na vitória. O azar na sorte. Verwandelt Unglück in Glück oder Pech in Erfolg. Yeah. 1 Coríntios, obrigada, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu: por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Desculpa. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura, eu não disse que eles dizem que a gente é louco? Eu falei isso. Das heißt nicht, dass wir Toten sind. Quem não crê pensa que somos, mas a loucura que eles pensam que somos é mais sábia que qualquer homem, porque a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria vem no temor ao Senhor. Em obedecer a Deus vem a sabedoria. Und eben die Torheit Gottes ist weiser als die der Menschen. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, quando você pensa que Deus está forte, não está te vendo, não viu Jó, coitadinho, não viu eu, coitadinha, não viu você, coitadinha, Deus vai te exaltar no dia exatamente que Ele quer. Vai te exaltar. Gott wird dich dann erheben, wenn es will. É preciso que plante, é preciso que tenha força de plantar para poder semear. Man muss pflanzen können, säen können, bevor man ernten kann. Brava, belíssima, muito obrigada. Transformando, aí Deus é esse que transforma o azar em sorte. Ele transformou na vida do apóstolo Pedro. O que é que Deus fez na vida de Pedro? Deus deu a chave da igreja cristã. Foi dada ao apóstolo Pedro, primeiro. Jesus na cruz, ele está sentado à direita. Deus deu a chave a Jesus, a chave da igreja, a chave da vida, a chave do inferno. E a chave do céu está com Jesus. Está escrito na Bíblia. Deus deu sacrifício na cruz, Deus entregou com honra tanto a Pedro, ao apóstolo Pedro, como ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo aqui também escreveu que toda fraqueza nossa, Deus é mais forte. Toda loucura nossa, Deus nos faz sábio perante o homem. Todas as vezes que Balaão abriu a boca com a intenção de... Desculpa, Clélia. Ja. Jedes Mal, wenn Bileam seinen Mund aufmachte, Israel zu verfluchen, wanderte der Herr seine Worte in Segensprophezeiungen für sein Volk. Todas as vezes que Balaão abria sua boca com a intenção de proferir maldição sobre Israel, o Senhor converte a palavra deste em profecia, em bênção para o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, nós repreendemos toda a maldição de bruxa que está sendo proferida na nossa vida. Aos bruxos vê essa pregação, aos perseguidores vê essa pregação, que toda maldição que Ele nos enviar, que esteja como o escudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não virá sobre nós, profetizamos em nome de Jesus.
Amen. Wir gehen an gegen alle Flüche, die gegen uns gemacht wurden. Im Namen Jesu Christi. Em Gálatas, e ainda vou contar um testemunho. Vocês sabem que nesses dias, no meu correio, alguém colocou obra de bruxaria num papel cheio de sangue. Jemand hat in meinen Briefkasten ein Papier, Bruxaria. ein No meu Papier endereço. voller Blut gelegt. Das ist Zauberei. Mas está queimado em nome de Jesus. Aqui eu estou. Sie ist verbrannt im Namen Jesu. Aqui eu estou para pregar boas novas. Ich bin hier, gute Nachricht zu E geben testemunhar que Deus me protegeu com escudo, und das Zeugnis zu geben, dass mich mit einem Schild beschützt hat, com a palavra de Deus e com a couraça da justiça. Wort Gottes und mit der Rüstung der Gerechtigkeit. Eu estou aqui. Bin ich hier. Estamos de novo na rede social. Wir sind wieder auf dem Netz. Estamos de novo jejuando e orando e pregando e nunca paramos. Todos os sábados estamos aqui. Wir predigen wieder und beten und Todos os sábados estamos aqui. alle Samstage tun wir das. Não começou hoje. Todos os sábados estamos aqui. Então quem quiser vir, não é seguir a rede social. Quem quiser vir, tem que vir aqui. Amém. Amen. É Zurich, Suíça. In Zürich, Schweiz sind wir. Glória a Deus. Por enquanto. Por enquanto estamos na Suíça. Immer noch sind wir hier. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênção para todos nós. Como? Com o poder da salvação. In Galater 3, 13 bis 14 bekräftigt Paulus, dass Gott den Fluch, den Christus am Kreuz erduldete, in einen Segen für uns alle und in Reichtum für die Heiden verwandelt hat. Glória a Deus. Porque o preço da cruz do Calvário é que leva a gente para Cristo e para Deus. Der Preis des Kreuzes ist, dass Menschen zu Jesus führt. Infelizmente, felizmente. Und leider. Und unglücklich. Ja, Leider unglücklich. ja, Leider, weil Jesus Schmerz gehabt, so sehr. Niemand wünscht das von niemandem. Und weil Jesus diese Schmerzen gehabt hat, will niemand das für ihn. Deus sofreu tanto que ninguém quer passar por isso. E ninguém, eu espero que mereça tão grande perversidade. Mas foi com esse amor, com essa santidade, sem abrir a sua boca, que ele ganhou a terra e os céus. Und mit dieser Heiligkeit und Geduld hat er Ele ganhou. Ele tem a chave do inferno para queimar, dos céus e da terra, para nos salvar. Uns zu retten. Em Romanos capítulo 11, no versículo 12, o apóstolo Paulo ainda afirma que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentis. In Römer 11,12 habe ich das? Nein, Romanos 11, 12. In Römer 11,12 bekräftigt Paulus, dass die Übertretung Israels der Welt Reichtum brachte und den Heiden Reichtum. O apóstolo Paulo, ele afirma, e é verdade, que as transgressões de Israel, porque concedeu a morte de Cristo, o pecado de Israel, concedeu, junto com Roma, a morte de Cristo, mas transformou o mundo em riqueza através desse ato. Deus sempre precisa de um injusto e o justo, para assim poder mostrar o seu poder e dizer que ele está ali. Eu tive que pecar para saber como é que Pedro pecou, negando a Deus 3 vezes. Então, quando a gente tem pouca fé, peça a Jesus fé, mas pede a ele não tão forte, porque senão também vem. Vem e, como Jesus disse, cada um que pega a sua cruz e ande. Não precisa carregar a cruz do outro, porque do outro é do outro, você não vai suportar. Carregue a sua cruz.
Só pegue o que pode fazer, o que não pode fazer, pode largar. Entregue na mão de Jesus. Porque Ele é quem luta por nós. Porque Ele tem a chave. Ele tem o poder, Ele tem a honra e Ele tem a glória. É Jesus de Nazaré. Ali. Amém. Amém. Glória. Agora, todo mal, como é que todo mal que nos acontece? O mal, Clélia, leia por favor. Ja, Nummer die 3. Böse. Also, wie wird das Böse in Gutes verwandelt? Die böse Absicht von Josefs Brüdern, ihn als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen, wurde von Gott zum Guten für die ganze Welt gewendet, einschließlich Josefs eigener Brüder. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformada por Deus em bem para todo mundo. Inclusive para os próprios irmãos de José. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 37, no versículo 28, capítulo 50, do 20 ao 21. Bem, enfim, por quê? Porque ele matou a fome da sua família e o Egito na época era o comércio maior do mundo, né? E através das mãos de José, Deus abençoou ainda mais. E nações foram libertas pelo poder das mãos do nosso Senhor Jesus. Deus, Jesus ainda estava no céu, né? Então aqui quem agia era o Senhor Jeová. Deus, a mão poderosa de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 8, 9, Clélia, por favor. Ja, in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9, bekräftigt der Apostel Paulus, dass Christus arm wurde, damit wir reich werden könnten. O apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 9, afirma que Cristo se fez pobre para que fôssemos ricos. É isso, Cristo se fez pobre. Eu já perguntei tanto a Deus, porque o Senhor veio numa situação tão esperta. Ainda foi pela fé, né? Pela fé, ele não queria televisão, ele não queria holofote, ele não queria câmera, ele não queria vídeo, ele não queria rede social. Se ele quisesse, ele teria. Se ele quisesse, ele poderia fazer antes dele vir, sim ou não. E Deus não era. Hoje a gente tem tanto luxo, tem tanta coisa boa que Deus nos fornece. E eu perguntava, meu Deus, por que Jesus veio tão grande escassez de poder andar lugares, quilômetros a pé, e banheiro que não tinha, e papel higiênico que não tinha, que eu também já fui ver na internet. Papel higiênico naquela época, gente, era tecido, não tecido, era como lã, né? Que eles faziam lãs para os ricos e pobres, era outra coisa que agora eu não me lembro. Mas eu quero dizer que ele atravessava desertos, montanhas, não tinha lanterna. Me imagino a dificuldade de enxergar a luz do céu, a luz da lua, maravilha, enxergar tudo, né? Mas até então, para enxergar uma serpente, enxergar um escorpião, enxergar alguma coisa assim, mal, e chuva, e vento, ai. Hoje vai na igreja, não, é luz, é tão longe, é tão longe. Imagina Deus, não é porque a internet está trazendo em casa, mas no tempo de Jesus não tinha internet. E por que esse Deus se fez tão pobre? Para aquela época ele não era pobre, ele seria classe média. Mas no tempo de hoje, para a gente, era propérrimo. Muito pobre. Para o tempo de hoje, a modernidade e tudo que a gente tem. O apóstolo Paulo diz que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele morreu na cruz para nos salvar, para que tenhamos hoje justiça, lei e o amor dele sobre nós. E cada um que pegue sua cruz diante. Amém? Bem, aqui já está escrito. Vamos lá. Lívia Clélia, em Romano, capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quer dizer que cada um tem o seu chamado, pegue sua cruz e vá em frente.
In Römer 8,28 sagt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Liebe Clélia, aqui embaixo. Angesichts des Leids, das Hiob während seiner schweren Prüfung heimsuchte, würden viele sagen, er sei vom Pech verfolgt gewesen. Doch Gott wandelte Hiobs Unglück in Glück um und machte seinen Zustand am Ende weit besser als zuvor. In Philipper 2, 8-11 bekräftigt Paulus, dass Christi Erniedrigung am Kreuz von Gott in seine höchste Erhöhung verwandelt wurde. Olha, Deus, o amor de Deus está tão grande sobre a terra, sobre nós, que Deus manda dizer aqui que pagar o preço como Jó e como Jesus, não vamos mais, porque Jesus, ele já carregou os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós somos sarados no mundo espiritual. Claro que aqui nós pagamos um preço espiritual, nós vemos coisas e pagamos coisas, entramos em cada túnel escuro da nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso chamado, que a gente sabe que o mundo espiritual existe, que só Deus para nos tirar dele. Por isso que cada um pegue sua cruz e ande e não desista. Porque a provação que Jó passou e que Jesus levou sobre ele, as nossas dores, nossas transgressões, nossos pecados, não vai haver mais outro na terra. Não vai haver. Amém? Glória a Deus. Você vê que todas as autoridades espirituais hoje que caem é porque não estava fazendo conforme a lei de Deus. Porque conhece a palavra e apronta. E aí tem um preço altíssimo. Aí sim vai viver até o pior. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos aqui ler. Ao ver aos males com que Jó foi acometido por ocasião da sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado. Fofoqueiro. Jó estava azarado, coitado. Adorava a Deus e perdeu tudo, ficou leproso, todo o seu rebanho, todo o seu fruto, tudo pegou fogo. Pobrezito. Tantas pragas com que foi cometido, porém Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado de Jó se tornasse bem melhor do que o primeiro. Então, Jó pagou um preço altíssimo, no qual Deus a multiplicou, porque ele era fiel a Deus todo o tempo e toda hora. Não era só no seu primeiro nem segundo estado, era o primeiro e o segundo. Eu estou provando para vocês biblicamente. Eu não estou achando. Glória a Deus. O Espírito Santo. Em Filipenses, capítulo 2, no versículo do 8 ao 11, versículo, Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformada por Deus em suas mais alta exaltação. Mais alta exaltação. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o Pai, Filho e o Espírito Santo, Jesus é o próprio Deus que veio na pessoa do Filho e se multiplicou aqui na terra, porque aqui na terra é a terra da multiplicação, porque Jesus assim quis. Amém? 1 Coríntios 1:28, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as despreza aos que não são, para aniquilar as que são, para mostrar as que são quem Ele é. In 1. Korinther 1,28 sagt Paulus: Gott hat das Niedrige und Verachtete dieser Welt, das, was nichts ist, erwählt, das, was etwas ist, zunichte zu machen. Glória a Deus. Liebe Clélia, eu vou ler aqui, você vai ler, que eu já coloquei aí na Bíblia, você depois vai ler. Aprendemos que com o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos ao final tudo que acabaremos entendendo o propósito de Deus. Eu vou ler outra vez. Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida. Aprendemos, o Senhor tem sempre o melhor. Não esqueça, nas suas dificuldades,
Não comece a murmurar. Dê glória a Deus, voto levou, glória a Deus na alegria e na tristeza, não é assim? Igual casamento. Ame seu marido na alegria e na tristeza. Ame sua casa, seus filhos na alegria e na tristeza. A mesma coisa é o nosso Senhor. Mesmo quando não compreendemos, ao final de tudo, acabaremos entendendo o propósito de Deus. Quer ler a minha alemão, por favor? Ja, wir lernen, dass der Herr immer das Beste für unser Leben plant, auch wenn wir es nicht verstehen. Am Ende werden wir den Sinn verstehen. Und Liest du embaixo, ich habe geschrieben auf Deutsch, Jeremias 29, 11, por favor, Kapitel Ja. 11. warte. Consegue? Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Eu conheço os planos, Deus conhece os planos que tem para vós, pensamentos de bem e não de mal. Euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. E Ele tem caminho, futuro de melhor para dar para nós todos. Und dann werdet ihr mich anrufen und zu mir kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, und wenn ihr mich von ganzem Herzen Então, vocês, para adquirir o melhor que eu tenho para vocês, baixe o joelhinho, orem, me procurem e eu escutarei de onde eu estiver. E darei para vocês e sararei. E darei o melhor para vocês. Creia tão somente. Ore, clame a mim. E eu te responderei coisas grandes que vocês ainda não sabem. Propósito de Deus, nós não sabemos. Glória. Vamos orarmos. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por esta maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, pela essa transformação no azar em sorte. Hoje temos uma sorte maravilhosa, recebemos do céu. Os anjos querubins serafins estão aqui nesse lugar, está aí de perto, abençoando a vida da irmã, que vai nos escutar, que hoje, esta semana, por esses dias, terá uma boa notícia, uma questão judicial que está em juízo. E que Deus é que está batendo o martelo, que Deus está liberando bênção, ao invés de maldição, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na igreja. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta revelação dos céus, profundas e educadora, porque ela nos ensina a andar na lei, para que assim a gente venha adquirir as bênçãos que o Senhor tem para mim e para vocês. Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa a nossa saída e a nossa entrada onde quer que seja agora nesse momento. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa a nossa cidade, abençoa essa nação, abençoa os nossos pastores de países tão longuinhos. Né? Digamos que oramos agora e pedimos a Deus a intercessão pelos 5º continente na Terra, Europa, Ásia, África, Sudamérica, Norte América, aonde tiver oração e louvor ao nosso Senhor bom Deus, que Ele possa, então, assim, abrir os céus e a composta dos céus e receber do seu lado como o seu perfume suave nas suas narinas. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse poder da palavra de estar pregando nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso.